Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bom? Vamos começar mais uma semana, iniciando hoje o mês de junho, um mês que traga muita sorte, um mês que traga muita coragem e perseverança para todos nós, que nesse mês que se inicia a gente possa, até que enfim, assim, as autoridades entenderem, a gente possa estar retornando às nossas aulas presenciais. Mas enquanto não, vamos continuar com nossas aulas online, gravadas e atividades, porque a educação não pode parar, beleza? Meus queridos alunos do sexto ano, espero que tenham tido um final de semana maravilhoso. E hoje, no dia 1º, nós vamos iniciar capítulo 4. Nós já trabalhamos nesse período em que nós estamos de isolamento, o capítulo 2 e o capítulo 3. Na verdade, o 2 a gente já tinha iniciado em sala, ainda no período não presencial. Então, trabalhamos o 3 e vamos iniciar agora o capítulo 4. Os primeiros povoadores da América. Peguem aí página 66 do livro de vocês. Quando se fala em primeiro povoadores da América, vocês têm que ter ideia do seguinte. Apesar de vocês já ouvirem aquele termo, historicamente errado, de que o Brasil foi descoberto por portugueses, esse termo é errado historicamente. Como é que se pode descobrir algo onde já havia habitantes? Da mesma maneira, nos Estados Unidos. Como é que você pode dizer que os ingleses descobriram os Estados Unidos se antes da chegada dos ingleses lá já existiam os habitantes, que eram os povos indígenas? Mas a grande questão que esse capítulo nos apresenta, super show, é um olhar sobre a pré-história na América. Como os índios chegaram aqui no continente americano. E quando eu falo continente americano, eu falo nas 3 divisões do continente: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, no início aqui do nosso slide, vocês dão uma observadinha. Se tiverem dúvidas na medida dessa explicação, vocês vão parando. Então, peguem um livro e coloquem na página 66. Então, olha só, vocês veem que nessa imagem que vocês estão vendo aqui, deixa eu até aproximar um pouquinho, mostra aqui várias imagens de vários índios. Então, quando se fala em índios, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente: não existe índio de uma única maneira, com uma única cultura, uma única maneira de se vestir. Não. Existem várias culturas indígenas. O que nós vamos estudar nesse capítulo, na verdade, é um olhar como esses povos chegaram aqui na América. Beleza? Então, vamos aí, vamos acompanhar, tá bom? Acompanha aí. Olha só. Existe, segundo os historiadores, pessoal, como vocês sabem tudo na vida e a história é ciente, existem hipóteses que tentam explicar a chegada dos primeiros povoadores aqui na América. Primeira coisa, todos nós já estudamos que a nossa espécie, a espécie Homo, ela surgiu no continente africano. Especificamente, nós vimos no capítulo passado com a espécie, com os australopitecos e o Homo habilis. Então, a hipótese asiática, que é a mais aceita, que ele nos vai apresentar aqui, pessoal, é que esses primeiros homens, acompanha aí na página 68, na verdade existem 2 grandes hipóteses. A hipótese asiática, que é a hipótese 1, fala o quê, pessoal? Que segundo essa hipótese, acompanha aí, os primeiros povoadores vieram do nordeste da Ásia, ali onde está o mapa da Rússia e dos Estados Unidos. Olha no mapa aí, onde mostra aí, eu vou mostrar para vocês mais à frente, que segundo essas hipóteses, os primeiros grupos de povoadores vieram do nordeste da Ásia, pelo atual Estreito de Bering, que separa as atuais Sibéria na Rússia e Alasca nos Estados Unidos. Ponto. Isso teria ocorrido durante a última glaciação, quando o nível da água do mar baixou e formou-se uma ponte de terra e gelo entre a Ásia e a América do Norte. Lembra, vamos lá recapitular, que nós estudamos no capítulo passado que alguns grupos indígenas, alguns grupos humanos, quando acabava a alimentação no local que ele morava, o que ele fazia? Quando acabava a caça e a pesca, eles se deslocavam. Então ele saía de um lugar, tinha mudanças climáticas, ficava muito frio ou muito quente, ele se deslocava. Foi o que aconteceu na América. Então, segundo a hipótese desses estudiosos, esses primeiros homens que chegaram à América vieram pela América do Norte. Essa é a hipótese número 1. Vieram pelo Estreito de Bering e no Estreito de Bering foram se deslocando para o continente americano. Logicamente, como já falei para vocês, em história toda mudança ela não é rápida, ela é lenta. Então, esse processo de povoamento da América por esses povos pré-históricos, ele demorou o quê? Milhares e milhares de anos. Observem uma coisa, como essa hipótese tem um fundo de verdade. Vocês veem que os indígenas, observem os indígenas, eles têm a pelezinha moreninha, o cabelinhozinho escuro. Se assemelham ou não se assemelham com os povos asiáticos, coreanos, japoneses, chineses, não tem traços semelhantes? Então essa teoria diz o seguinte, que os primeiros grupos indígenas que vieram para a América, eles são povos originários ali da Ásia, dessa região, e vieram para cá atravessando o Estreito de Bering, certo? Olhem isso, ele fala na página 68. No início, na página 67, a primeira coisa que eles falam é o seguinte, pessoal, que
é um desafio para a humanidade, para os historiadores, para todos os historiadores e para os estudiosos, descobrir como foi efetivamente o processo de colonização, digamos, de colonização não, de povoamento na Terra. Por quê? Porque é muito difícil. Os historiadores, assim como arqueólogos, eles trabalham com provas encontradas. Mas às vezes, de um ano para o outro, de uma década para outra, tem novas descobertas. E aquelas teorias são o quê? Já são colocadas por água abaixo, surgem novas teses. Então essa é a primeira hipótese da chegada da espécie Homo sapiens sapiens aqui na América. Só lembrando para vocês que a espécie Homo sapiens sapiens foi a que já chegou aqui na América, certo? Aqui na América não há dados, não há registro de hominídeos antes dos Homo sapiens sapiens, como Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus. Beleza? Então vamos lá. Acompanha aí comigo, tá? Vou passar aqui para vocês. Então, de acordo com a teoria do Estreito de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering, localizado entre o extremo do continente asiático e o oeste do continente americano, e os dois pontos se encontram separados, provavelmente, acompanhei, por 85 quilômetros. Perto, relativamente perto. Como se fosse daqui, vamos colocar daqui para Altos. Beleza? Beleza, né? Estão entendendo? Senão vai parando. Olha só. Tá aí a imagem que eu separei para vocês, tá? Que mostra o Estreito de Bering e o Alasca aí, certo? Dos Estados Unidos. Essa outra imagem que mostra essa distância, ou seja, veja que não é uma distância muito grande. Acompanhe. Certo? A outra hipótese, prestem bastante atenção, essa é a hipótese 1. A outra hipótese, acompanha no livro de vocês, na página 57, é a hipótese número 2, também chamada de hipótese malaio-polinésia. Diz o seguinte: a outra hipótese é que os primeiros homens e mulheres teriam chegado à América navegando pelo Oceano Pacífico, vindo das ilhas da Oceania. Beleza? Mas, professor, me diga uma coisa, então quer dizer que uma hipótese está certa e a outra hipótese está errada? Não, não se está dizendo isso. Pelo contrário, pode ocorrer, na minha opinião, como professor, que essas hipóteses estejam corretas. Assim como a hipótese da Nied Guidon, que nós vamos ver mais à frente, aqui do Piauí, que segundo os historiadores, o berço do homem americano é aqui no nosso Piauí, terra querida. Beleza? Então acompanha aí comigo, acompanha aí, né? Vocês estão na página 68, certo? Olha só, para vocês terem ideia, pessoal, o fóssil, ele fala, o fóssil mais antigo encontrado da espécie humana foi um fóssil chamado Lucy, era de uma mulher, batizaram de Lucy, porque na época que encontraram essa ossada da Lucy, que foi no continente africano, daí a teoria de que a nossa espécie surgiu no continente africano, batizaram ela de Lucy em homenagem a uma música dos Beatles, chamada Lucy and Sky and Mine. O meu inglês é perfeito. Pode até escutar aí ó, no YouTube. Lucy and Sky and Mine. Rockinho da hora. Porque na época os pesquisadores, quando encontraram essa ossada, lá onde eles estavam nessa região da África, no nordeste da África, eles estavam escutando essa música, então resolveram batizar. Então o fóssil mais antigo encontrado, certo? De um indivíduo mais antigo é da Lucy, que tem por volta de 3,2 milhões de anos. Beleza? Beleza, acompanha aí, meninos. Olha só. Então, aí é a foto que mostra mais ou menos aí, que eu separei para vocês, a foto que mostra o Estreito de Bering, tá? Tá bom? Essa hipótese, olha só, essa hipótese que particularmente alguns historiadores defendem, eu acho que também é correta, que é a da dupla origem. O que ela fala? Essa hipótese defende que a chegada dos primeiros povoadores da América se deu por migrações vindas em diferentes momentos por ambos os caminhos. Então veja que aqui no mapa, no livro de vocês, ele mostra essas diferentes probabilidades de vinda dos primeiros homens, aqui na página 68, onde ele mostra os possíveis caminhos dos povoadores da América, certo? Ou seja, podem ter vindo pela região do Estreito de Bering, podem ter vindo navegando pela Oceania, podem ter vindo navegando pelo Mar Atlântico, ou seja, são teorias, são hipóteses, certo? Mas o que ocorre? Olha só, uma coisa interessante. Olhem bem, eu vou até separar cá, tirar minha imagem para vocês verem, vou colocar mais acima. Então, aí, segundo os historiadores, observem bem aí no mapa, são as prováveis rotas que os seres humanos chegaram à América. Vejam aí, essas prováveis rotas. Vejam que na 1, pelo Estreito de Bering, a 2 vindo ali da Oceania, chegando aqui na América. Agora uma coisa interessante, pessoal, que se vocês observarem, e é interessante, que os indígenas têm semelhanças físicas dos
os asiáticos, como os japoneses, ou seja, existe uma linha, isso prova que existe uma linha na evolução humana, que a humanidade, na verdade, ela tem uma única origem. Com o tempo, as mudanças físicas que nós temos, por exemplo, do branco, do negro, do índio, essas mudanças foram ocasionadas pela questão da evolução, a mudança, às vezes, lugares mais frios, lugares mais quentes. E isso prova, então, que nós somos originários de um único povo, da raça humana, e que o preconceito não cabe, beleza? Então acompanha aí, tá? Olha só, mas na página, acompanha aí, 69, pessoal, em 1999, Walter Salles, pessoal, um arqueólogo brasileiro, acompanha, tá aqui no livro, eu tô falando para vocês aqui e eu quero que vocês olhem bem aqui, certo? Walter Salles, pessoal, revelou o fóssil mais antigo de toda a América, ou seja, o fóssil mais antigo, o fóssil, porque vai ter pinturas rupestres que vão ser encontradas aqui no Piauí que datam mais antigo que esse fóssil. Então esse fóssil foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ele é o fóssil mais antigo aqui, pessoal, pode dar de toda a América. Trata-se de um crânio de uma mulher que tem por volta de 2.000 anos. Agora, olha uma coisa interessante. Olha, eu vou passar aqui para vocês, eu quero que vocês observem bem. Presta bem atenção. Olha as características físicas dessa mulher. Ela parece com quem, se você olhar o quê? Se você olhar assim bem para ela, ela tem fisionomias e traços físicos de povos de qual região? Da África. Ah, olha, professor, então tem características de povos da África. Então como é que ela veio, então, o povo que dá origem a ela, da África para a América? Ora, se a teoria do Estreito de Bering tivesse certa, digamos, fosse só a única certa, isso não explicaria como é que eles vieram da América do Norte até chegar aqui na América do Sul. Então, quando se encontrou o fóssil da Luzia, que foi baseado, o nome dela Luzia, por causa daquele primeiro fóssil que foi encontrado na África, que era Lucy, e ela é chamada de Luzia, foi quando ela foi encontrada, isso gerou um novo debate, porque já encontraram fósseis com características humanas aqui na América de povos africanos. Então isso gerou, coloca aí na página 69, coloca, eu tô com o livro aqui, na página 69, pode ver assim para vocês, certo? Então, olha só, isso levou um novo debate. Isso leva a um novo debate. Olha, você vê como uma questão é encantadora. E ainda além disso, pessoal, vou passar aqui para vocês, acompanha bem aqui, ó. As ossadas humanas descobertas na região de Lagoa Santa estão desafiando a teoria a respeito da ocupação humana do continente americano por dois motivos. Primeiro porque os fósseis encontrados são bem mais antigos do que as datas estabelecidas por essas teorias para a ocupação da América. E segundo porque o biólogo, deixa eu passar aqui para vocês, com licença, tá bom? Aqui na câmera. E segundo o biólogo Walter Salles da USP, os humanos que habitavam essa região possuíam traços, como eu falei para vocês, negroides, de negros, e não de mongoloides, que eram aqueles olhinhos de povos puxados. Não é mongoloide no termo pejorativo, tá? Não é parria aí não. De mongoloides do modo como são todos os povos, os indígenas americanos até então conhecidos. Beleza? Certo? Olha só. Tá aqui na região onde ele foi encontrado, em Minas Gerais. Separei aqui no mapa para vocês. Vejam bem aí, tá bom? Acompanhe aí. Olha só. Como falei para vocês, a questão da ossada da Luzia, ela foi encontrada, como vocês podem ver, e ganhou o apelido de Luzia em alusão a Lucy, que foi a fêmea da espécie Australopithecus afarensis, achado na Etiópia há cerca de 3,2, que tem 3,2 milhões de anos. Beleza? Olha aqui a foto da ossada de Lucy que eu falei para vocês, encontrada na África. Vejam bem aí com calma. Até diminuir aqui para vocês olharem. Vejam aí. De Lucy, certo? Como eu falei para vocês, em homenagem à música dos Beatles, Lucy and the Sky the Mine, né? Certo? Tá aí a imagem de Lucy. Aí não é de Luzia, é de Lucy, que é o fóssil humano mais antigo encontrado, certo? Olha só. Aqui no Brasil, pessoal, é uma coisa interessante. E eu até não vou explicar, eu não vou iniciar essa parte, porque eu quero que vocês entendam aqui até a página 70. Porque é o seguinte, pessoal. Vai haver uma outra teoria. E essa eu quero mostrar para vocês. Eu até separei aqui um momentinho. Eu quero mostrar. Deixei separado para vocês. Uma outra teoria, pessoal, que vai colocar tudo isso de ponta cabeça. Que vai ser a teoria dessa senhorinha aí, ó. Essa teoria dessa senhora. Essa cidadã brasileira francesa que já mora aqui no Piauí há mais de 50 anos.
que é a Nied Guidon, e mora ali na região de São Raimundo Nonato. Nied Guidon chega com uma nova teoria, inclusive teoria essa que é contestada por alguns cientistas. Na comunidade científica há uma divisão, alguns acreditam e outros não. O que diz a Nied Guidon na página 70? O que ela fala? Acompanha aí no livro, acompanha aí, olha só. Já para a arqueóloga Nied Guidon, há provas de que a presença humana em São Raimundo Nonato, no Piauí, é mais antiga. Presta atenção, olha, é mais antiga, acompanha aí, é mais antiga. Ela e sua equipe descobriram no sítio arqueológico de Pedra Furada pedaços de carvão e de pedra lascada que, segundo ela, esse carvão e pedra lascada teriam sido feitos por homens pré-históricos há 50 mil anos atrás. E, inclusive, as pinturas rupestres encontradas por ela também teria sido feita por homens pré-históricos. Então veja que a teoria da Nied Guidon chegou para bombar, chegou para colocar a turma de ponta cabeça. E ela dizia o seguinte: aqui, eu posso não ter encontrado fóssil, mas aqui há presenças humanas em São Raimundo Nonato, que fica aqui a uns 500 quilômetros, 600 quilômetros aqui de Teresina, ao sul do estado. Inclusive vocês piauienses, nós temos que visitar mais, valorizar o que é nosso, porque o piauiense não valoriza o que é dele. Tá até morrendo a Nied Guidon já há 80 e poucos anos lutando para que aquela região se torne um ponto turístico. Mas infelizmente, devido à falta de investimento em infraestrutura, ainda não se tornou. Então, o que Nied Guidon diz? Olha só, que na verdade o que ela encontrou prova que a presença humana na América, ela tem mais de 40 mil anos. E na verdade os primeiros povoadores da América habitaram a região de hoje, que é do nosso Piauí, terra querida, aqui do nosso Piauí. Beleza? Então veja que a Nied Guidon, ó, trouxe um diferencial, beleza? Bom, meus amigos, eu expliquei aqui para vocês rapidamente, né, aqui até a página 70. Então aqui a gente iniciou da 69 até a página 71. O que eu vou querer de vocês? Eu quero que vocês leiam todo o capítulo, como a gente sempre faz em sala, leiam em todo o capítulo e me façam um resumo desse capítulo. Me façam um resumo e me entreguem na próxima aula do dia 8. Eu quero um resumo desse capítulo, você vai me ler tudo, ele é maravilhoso. Certo? Eu estou dando as explicações iniciais até a página 71, mas eu quero que você leia todo, me faça o resumo e me entregue até dia 8. Olha que foto bonita essa da Nied, meninos, aqui ó, da Nied Guidon. Ele diz então que os primeiros povoadores da América é aqui no Piauí. Eu tive o privilégio de visitar e garanto para vocês, é um lugar maravilhoso. A gente podia se organizar, mas com essas condições financeiras que a gente está passando hoje, tá meio complicado, certo? Então vamos fazer a atividade do capítulo 3, o resumo do capítulo 3, porque na próxima aula a gente vai continuar a explicação e vamos ter atividade, certo? Então fazer o resumo do capítulo 3. Esse resumo no mínimo tem que ter 2 folhas ou 2 laudas, beleza? Um abraço e bom início de semana a todos. Valeu!